Começando mais um Abre Caminhos, agora com o querido Guilherme Félix. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Ô, meu amigo, gratidão pelo convite aí. Longos dias, belas noites, paz eterna a todos. Eu que agradeço. Começamos uma nova fase aqui, né? Um novo logotipo, uma nova proposta. Gratidão por fazer parte deste início, desse start. Uma energia bem de Exu mesmo, né? Hoje tá bem exusíaco, né? Eu que agradeço. A gente tá bem a caráter também nas cores e tal. Agradecendo as nossas forças. Então, Guilherme, seja muito bem-vindo. O que eu vou pedir para você falar é um pouquinho da sua história. Como que começou o seu caminho na espiritualidade? Cara, é uma história muito, muito louca, né? Porque a espiritualidade parece que ela se apresenta pra gente assim de um jeito, né? Minha família é kardecista. Certo. Então eu sempre fui inserido nesse meio. Uhum. Então de pequeno, vi um homem de cartola, escutei alguma coisa, tinha algumas premonições. E aí minha mãe fala, né, ainda bem que você nasceu na família certa, porque senão você tava no hospício hoje. Já veio com uma mediunidade ali, né? Já tinha uma mediunidade. Certo. E sua família aceitava? Super de boa. Você já tava no kardecismo, né? Ah, que legal. A minha sorte foi essa, que minha mãe sempre estudou kardecismo e tal, então pequenininho Você frequentava. Já tava no meio, né? Só que eu não gostava. Você não gostava? Não gostava. Por quê? Acho muito raso? Não é isso. Acho que era a essência, né? Sim. Tava na minha essência, eu sentia que ali não era o meu lugar. Sim. Até que mais velho, eu conheci minha primeira mestra. Tá. Mestra de magia. De magia. Tá. Ela trabalhava com mandala. E eu nem fazia ideia, ela falava mandala, eu não tinha ideia de que era magia divina. Tá. Você conheceu como, Guilherme? Você conheceu dentro da Umbanda, ali Não, conectado, ou foi à parte? Foi totalmente à parte, isso que eu falo. Parece que a espiritualidade, ela direciona, ela coloca pessoas, a gente nos lugares, né? Uma tia minha me convidou pra ir lá fazer esse tratamento e eu fui, assim, de desavisado. Você lembra pra que era esse tratamento? Cara, era um tratamento, assim, pra ansiedade, depressão. Sim. E aí, na verdade, eu ia pra acompanhar meu primo. Era meu primo que ia passar na mandala. Ele foi o canal pra você, na verdade. E aí, quem ficou fui eu. Era pra você. Ele te acompanhou, na verdade, né? Ele me acompanhou. Se for ver. Certo. E assim, lá, então, não era um espaço holístico ou de Umbanda, era um espaço magístico mesmo. Espaço magístico, Caramba, isso há quanto tempo atrás, Guilherme? Uns 10 anos atrás. Lá no começo, né? Lá no começo. Certo. Guilherme, você traz assim a espiritualidade de uma forma bem diferenciada, né? Sua forma de expressá-la através da escrita, né? Através dos seus textos. Você pode falar um pouquinho também como que começou tudo? Claro, na verdade, meu sonho, minha vocação sempre foi escrever. Eu falo que tenho uma alma artística. Sim. E a espiritualidade é visceralidade, ela é arte. É expressão, né? É expressão. Além de ser terapêutico, de você pôr pra fora ali na escrita, na música, a gente tá pondo a voz da nossa alma, do nosso coração. Sim. Então, quando eu era moleque, eu escutava música, eu escrevia os versinhos da música, eu falava, putz, por que eu não pensei nisso? Porque eu não fui eu que escrevi. E aí eu comecei a arriscar os meus versos. Ai, que legal. E aí, eu tive, como eu falei antes, eu tive a sorte de, numa encruzilhada, encontrar uma pessoa, que é a minha antiga redatora, que é uma pessoa muito especial pra mim, tem uma sensibilidade enorme, uma sagacidade enorme. E ela falou, por que você não escreve sobre Umbanda? E ela conseguiu mediar muito bem sobre a poesia e de jeito jornalístico. Bacana. E aí, nessa, eu fui escrever para alguns veículos de comunicação. Porque, assim, quando se fala de Umbanda, que é o que eu geralmente escrevo, nós não estamos falando da religião Umbanda. Umbanda, ela é a arte de curar. Isso. E a arte de curar é a arte de enfeitiçar. Feitiçaria. Exatamente, de enfeitiçar, de encantar, de trazer a vida, de subverter a morte. Sim. Então ali na minha escrita, eu tô subvertendo a morte. Eu tô convidando o leitor a vir para esse samba comigo, para vir para essa canjira comigo. Sim. E subverter a morte da ignorância, do preconceito, do racismo religioso. Trabalhar os sentidos também, né? Exatamente. Você vê que em uma gira, por exemplo, tem os elementos ali. Tem a música. Total. Tem a fala, tem a prece, tem os cânticos, tem tudo ali, né? Isso, a magia não é só aquela coisa formal. É a arte, né? Então ela encanta. O texto ele também é uma forma de magia. Né? Tanto é que nas ordens mágicas ali que a gente faz, a gente utiliza o quê? As palavras. Exatamente. Né? Você vê o poder ali das palavras? Sim. Como que é forte, né? Muito. Tem um
um escritor que eu gosto muito, que é o professor Simas. Certo. E ele trouxe a definição de macumba. Certo. Que é a arte de encantar, né? É a terra dos poetas do encanto, dos poetas do feitiço, encantadores de corpos e de almas, que subvertem a morte através do encantamento de vida. E a macumba é isso. A gíria é isso, né? Quando a gente tá cantando, né? Bate tambor na calada da noite, ó negro. A gente tá encantando a vida. Isso. Né? Quando a gente fala, eu ando triste, pois é, minha alma chora. Você tá expressando sua dor, você tá encantando sua vida. Pois é, minha vida tem sido ruim. Se não fosse você, o que seria de mim? Ou seja, eu tô pondo a minha dor, eu tô me expressando, eu tô me encantando. Sim. Eu tô encantando a vida. E eu acho que a ideia da Umbanda, da magia, é a gente se encantar, né? Você tem muita conexão com a música também, né? Sim. Música e a escrita. Que não deixa de ser ligado, né? São formas diferentes apenas de se colocar a mesma coisa. Quando você pega as ervas, por exemplo, ali, se a gente for estudar, você vê que tem o encantamento das ervas também, né? Nas mais tradicionais. E não nessa Umbanda mais simples, né? Que as coisas são muito fáceis de fazer e tal. Mas você pega um candomblé, por exemplo, tem o encantamento das ervas. E se faz como? Pela música, né? Exato. Pelas palavras, para despertar o axé delas. Perfeito. Então, você tem essa preocupação também de despertar o axé ali nas pessoas em alguma coisa específica? Ou você faz mais para você? Com certeza. Eu acho que, assim, faz parte, o axé tá em compartilhar. Sim. É o transbordar. Então, quando eu faço pra mim, obviamente, mas eu transbordo e quando você transborda, você encanta todo mundo que tá ao seu redor. Que é verdadeiro, né? Exatamente. E se torna magnético. E aí você atravessa o outro, né? E aí eu brinco, né, que essa encruzilhada, todos os caminhos se cruzam, né? E aí se abre os caminhos. E aí é nessa encruzilhada que a gente se encontra, né? Isso, por afinidades, né? Exatamente. As pessoas se encontram aí por afinidades. Projetos, Guilherme, hoje... Você é escritor, você está no momento de transição aí, né? Onde os caminhos eles estão se abrindo, você está direcionando. Você pretende escrever livros, né? Você tá com... Então, eu tô com um projeto. Em breve ele vai ganhar vida. Aí já tá no forninho faz um tempo. Mas em breve trago mais notícias sobre. Mas a ideia é muito sobre isso também. Sobre trazer essa visão de mundo. De um olhar encantado. De um olhar de alguém que... não conhecia, de um leigo, e que se encantou por tudo isso. Sim, e você vive de uma forma mais visceral tudo, né? Sim. Não é só intelectual, você começa a vivenciar mesmo, na parte do interno, né? Exatamente. Você consegue sentir isso? Exatamente. Eu acho que é a alma, né? Sim. Então, a minha busca é a busca da alma, né? Oxóssi é o caçador de almas. É o caçador. Né? É o caçador e é bem a sua almas. cara, né? Exatamente. Certo. Guilherme, na magia, por exemplo, o que ela mudou pra você? Nós conhecemos, né? Sim. Na magia divina. E a magia divina pra você hoje, o que ela te trouxe? Você sentiu os trabalhos que ela faz, os mistérios ali, sem abrir o mistério, mas a atuação? Eu acho que, na verdade, a magia divina, ela sempre foi um sonho. Porque, como eu falei, a primeira pessoa que me abriu as portas pra espiritualidade, pra Umbanda, porque eu cheguei na Umbanda através da magia divina. Certo. Então, ali na magia divina, na mandala, a primeira vez que eu entrei numa mandala, a minha antiga mestre falou assim, você tem Exu? Eu falei, Exu, negócio aí, né, do capeta, né? E aí, ali eu descobri que eu tinha Exu, que eu tinha cigano, que era uma coisa que eu amava ali, abriu um universo totalmente novo pra mim. Certo. Então, eu queria saber o que essa mulher tá fazendo que me curou. É tão rápido, né? Que me fez bem, que eu me senti vivo. Porque minha vida não tinha sentido. E ali a vida começou a passar a fazer sentido. Sim. E ali a gente pode dizer que ali eu descobri uma parte de mim, da felicidade. Então, foi uma realização eu estudar e entender o que é aquilo ali. E aí os mistérios que vão se abrindo pra gente. Né? E abre sobre a espiritualidade. Abre sobre a gente se curar, sobre a gente se conhecer nós mesmos. Né? Conhecer o universo também, né? Conhecer o universo. Mas o universo mais importante que abre, principalmente, é o nosso. E é mais difícil. E é o mais difícil, né? É o mais difícil. Eu sempre falo assim, a gente pode olhar ou pra cima, ou a gente pode olhar pra baixo, né? No macro ou no micro. Sim. Dá pra estudar. Quando eu não consigo olhar pra mim, eu olho pro alto. Sim, ou eu olho pro outro também ali, porque a gente vai... Não tem como ver, não olhar pro outro, né? A gente vai se ver, de alguma forma, ficar mais fácil até. Sim. Né? Mas a magia... ela traz essa questão também da manipulação dos elementos, assim,
E o que eu quero te passar, porque eu tô falando, eu tô assim, porque a gente tá acompanhado sempre Com certeza. nos trabalhos aqui, né? Então, trabalhando no nosso campo, você percebe que aqui no programa, por exemplo, tem uma alquimia, tem uma magia. Com certeza. A magia que a gente imagina é só aquela magia da mandala, aquela magia dos elementos, né? Mas e os bastidores, né? Tudo é mágico. Você consegue acessar esse universo mágico? Totalmente. Era o que eu tava falando mais cedo sobre o encantar-se. Você se encantar e encantar e encantar o mundo. Porque o que, na minha concepção, e eu acho que muitos outros magistas também falam sobre isso, Crowley falava também sobre, o que é magia. Um ato de vontade é um ato de magia. Eu gosto de falar que é manipular probabilidades. Sim. Então, se sua probabilidade é 1, a gente faz ela virar 10. Sim. Né? E a gente traz isso pra vida. Né? Todo mundo quer ter uma boa vida. Todo mundo quer ser feliz. E o que te impede de ser feliz? O que te impede de alcançar a boa vida? Então, a magia, ela nos abre os nossos olhos, não só apenas para manipular a energia para que eu alcance o meu objetivo, para que ele seja mais palpável, mas também ela me mostra o que eu tô fazendo de errado. Ela te mostra os caminhos também que você precisa trilhar, né? Os seus labirintos aí. Exatamente. Também, né? Não só a força da vontade, né? Sim. Mas o que eu preciso mudar em mim. Porque não adianta nada eu ficar manifestando, trazendo energia, e eu não mudo o meu jeito de fazer as coisas, né? Isso. Então, eu acho que a magia abriu muito esse portal. Sim. De olhar mais a fundo as coisas, de olhar mais... E entra na aceitação também, Exatamente. né? A gente fala muito em se encontrar, sempre, né? Sim. Quando a gente se perde também, não é bacana? Se perder um pouco, assim, tem momentos na vida que a gente tem que ir por caminhos que a gente se perca, para que a gente possa se expandir um pouco mais ou chegar em lugares que a gente nunca imaginou. Totalmente. Que a gente poderia chegar. Totalmente. Né? Você tem algum texto que fale sobre isso? Você quer? Cara, eu não tenho um texto, eu tenho um texto que fala um pouco sobre Exu, mas eu acho que só se encontra quem se perde. Quem se perde, só se expande, né? Exatamente. E o mais importante é você saber para onde você quer chegar. Isso. Porque, como dizia, né, o gato de Alice, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E acaba não chegando a lugar algum. Pois é. Né? Exatamente isso. Sim. Sobre o texto, eu acho muito interessante que sobre os caminhos, e como a gente começou falando sobre Exu, o nome desse texto eu gosto de falar, né, o que é a vida. Né? A vida é uma exuberância, né? Ou uma exuberância. Né? Então o texto é mais ou menos assim. Tá. Que a encruzilhada acolha, e que nunca me falte o chão, nem os pés. Pois entre essas linhas e os olhos, entre a plateia e o palco, há uma encruzilhada, onde o mundo se reinventa. E quando eu não puder mais me reinventar, que eu possa tirar uma pedra hoje e acertar um pássaro ontem. Ouvir o sino da igrejinha e gargalhar, pois do vazio surgiu o início, o fim e o meio. Que se possa entender que nem tudo é sobre você, mas que esse talvez seja. Entre os infinitos caminhos, que possas cruzar com a caneta e traçar um novo capítulo no livro da vida. E nesse caos que devora o Orum, os homens, as estrelas e os cometas, na boca do mundo, olho para a encruzilhada em mim. Que a vida dance e gargalha das minhas certezas, para que eu nunca mais me perca, que eu possa seguir o riso, onde o sagrado e o profano se encontram, e quando a noite escura tocar o meu ser novamente, e ela vai, que meu espírito não estremeça, pois dando uma volta lá fora, eu logo amanheço. Então, eu acho que casa muito sobre isso que a gente tá falando. É autoria sua? É autoria minha. Olha, parabéns, hein? Pelo menos eu acho que é meu. Você canalizou, né? Pode ser que sim. No mínimo você canalizou. Pode ser que sim. Muito bacana. Você vê como o que causa, né? A fala, o texto, a pronúncia. Você vê que a forma de falar altera, manipula, né? A forma de... Encanta. É a forma de mexer. Tem algum projeto que você pensa, por exemplo, fazer... Já pensou fazer teatro, por exemplo? Esses textos para teatro, não seria bacana? Acho que seria bacana, eu nunca pensei nisso, na verdade. Eu tenho um primo que ele é professor de teatro, ele me convidou para ser Jesus Cristo na Paixão de Cristo. Olha, eu tô falando porque eu tô vendo.
Por isso que eu tô te perguntando. É uma boa ideia, a gente pode ver aí, tô aberto. Esse podcast, ele é terapêutico e espiritual. E para abrir os caminhos, né? Então os convidados que eu trago, que eles são trabalhados. Eu também sou. E tá abrindo aqui alguma coisa relacionada a teatro. Porque dá pra você utilizar esses textos. Olha só, já passa a guardar essas ideias aí. Eu vou anotar. Você tem uma mentora também, você sabe? Sobre a mentora não, eu tô acostumado mais com o mentor. Começa a se conectar com ela. Que ela vai te direcionar pra isso, que tá pra acontecer. Sim. Ó, axé. Vou cobrar um atendimento. Pode dar. Lá fora a gente acerta, pode ser? Sim. Umbanda hoje, Guilherme, como que tá a questão? Como você se define ainda um umbandista? Eu me defino um bandista. Mas assim, desconstruído? Desconstruído. Ou você tá nesse processo, né, de desconstrução? Sim. Eu acho que assim, a Umbanda, ela é muito importante, foi muito importante na minha vida, porque assim, eu encontrei a magia, e com a magia encontrei a Umbanda, e a Umbanda me abriu os olhos para a espiritualidade de uma maneira mais simples, de uma maneira mais visceral, de uma maneira mais pé no chão, uma maneira mais exusíaca, como a gente trouxe nesse texto. E a Umbanda, ela me trouxe uma visão muito legal. O meu preto velho, ele me trouxe uma mensagem uma vez, eu estava me preparando para dar uma palestra, e ele fala assim, sobre a religião. Se a religião é o religare, com o que estamos nos religando? Nós estamos nos religando com Deus. Só que a gente fica procurando muito Deus lá em cima, no céu, e a gente esquece que Deus está aqui. Deus está nas árvores, no vento, no fogo, na terra, na cachoeira, naquele banho de cachoeira. Sim, em mim, em você, aqui na mesa, em exatamente. tudo. E na maior encruzilhada que existe no mundo, que está entre eu e você. Sim. Por isso que se toca o chão 3 vezes, respeito ao chão, ancestralidade. Então, a Umbanda, ela me trouxe muito isso, para olhar Deus, não lá em cima, como um cara de barba, mas Deus em mim, Deus em você, Deus no chão, na minha ancestralidade, e no meu desenvolver como pessoa. Um Deus vivo, né? Um Deus vivo, exatamente. Então, os orixás estão lá. Ogum, ele tá no vento, ele tá no fogo da forja, que está me forjando. Né? Cada pancada que eu tomo da vida é Ogum me deixando mais forte. Trabalhando, né? Exatamente. Você sabe porque se bate muito, né, no ferro para tirar a impureza dele. Quanto mais bate, mais puro ele fica. Então é isso. Nas árvores com Oxóssi, no rio de Oxum. Então a gente aprende a ver a espiritualidade aqui. Viva. E dentro da gente também, né? Porque esses elementos aí... Lá na magia a gente aprende que tá dentro de nós também. E como que utiliza esses elementos, né? A gente começa a fazer correlação com o universo, com os orixás, com as forças. A gente percebe que a gente vive isso a todo momento, né? Com certeza. Certo. Voltando pra Umbanda, a Umbanda hoje, você percebe que ela também está sendo desconstruída? Muito. Eu digo espiritualmente, assim, ela tá passando por um processo de... A Umbanda sempre vai mudar, né? Nunca existe uma Umbanda igual a outra, nunca existe uma casa igual a outra, mas a época que nós estamos aqui, você que é mais informado, assim, no meio, né? Esse meio literário, jornalístico e tudo. Como que você avalia? Como que a gente... Que fase que é essa que a gente tá vivendo? Eu acho que, assim, a tendência do universo, nada tá estático, tudo muda. E a Umbanda não seria diferente. Principalmente com a Umbanda que mistura tudo, né? Que é muito brasileira. Que ela é brasileira. A gente tem um mito fundador, conhecido como Zélio de Moraes. Então hoje já foi muito desconstruído sobre isso. Hoje já se fala sobre a Umbanda Molocô, sobre Tata Tancredo. Sim. Nós temos novas linhas de trabalho diferentes, porque antes só se falava de caboclo, preto velho e criança, os herês. Hoje Exu já é aceito. Então, na Umbanda de Zélio de Moraes já não tinha Exu. Sim. Em muitos lugares ainda não se cultua Exu, ou então se cultua de uma maneira muito dúbia. Então, hoje em dia, Exu já está muito mais próximo. Até mesmo as imagens hoje. Exatamente. A gente já consegue usar mais lá na fonte. Exato. Tipo, usar o africano mesmo, né? Trazer a essência e não ficar mais escondendo atrás de imagens cristãs. Não que seja feio, porque esse ecumenismo é bonito, né? Sim. Toda essa questão. Não tão sincrético, né? Do sincretismo. Sim. Mas hoje a gente tem mais liberdade. Não é? Então essa liberdade também está alterando essa Umbanda, você acha? Eu acho que a gente está conquistando essa liberdade. A luta ainda não está ganha. Certo. Né? Porque ainda hoje a gente vê muitos ataques religiosos em terreiros.
Mas hoje, como você disse, está tudo se transformando. Então hoje nós temos novas linhas de trabalho, já se acrescentou ciganos, Sim. que foram muito importantes para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil. Traz uma ancestralidade, existe uma ancestralidade muito forte cigana no Brasil. O Rio de Janeiro é uma cidade muito cigana. Sim. Nós temos a malandragem, que hoje em dia está famosíssima, né, com o nosso querido Zé Pilintra. Então, ver como se transforma, a maneira de se comunicar hoje em dia está diferente, né? Essas linhas vêm trabalhando novas questões, as novas demandas que a gente vem trazendo, né? Porque o mundo tem transformação também. Se a espiritualidade vem para nos auxiliar, e nós auxiliarmos ela também, né? Concorda aqui como nós estamos em movimento social, cultural, em todos os sentidos aí, a gente não pode ter nada muito ali estagnado. Defendo sim a tradição, mas tem sempre um movimento aí, né, de mudança. Sim. Esses movimentos de mudança, ao mesmo tempo, você acha que atrapalha de alguma certa forma aquela questão tradicional ali da Umbanda? Eu acho que tem que existir um equilíbrio entre as duas partes. A gente não pode perder a tradição nunca. Certo. A gente não pode perder as raízes. Isso eu vejo que acontece bastante hoje em dia. A galera começa a pirar e começa a inventar umas paradas assim. Só falta colocar ET, né? Não, coloca, Astacharan, essas paradas assim, tá tudo bem. Só que a gente não pode se perder da nossa raiz de onde saiu. Lembra que a gente acabou de falar? Tocar o chão 3 vezes, lembrar da nossa ancestralidade. Porque qual a função do preto velho na Umbanda? Qual a função do caboclo na Umbanda? Certo. Eles não estão só para representar uma figura arquética. Eles lembram da batalha que a gente teve com o racismo, que ainda é muito forte hoje em dia. Ele traz a sobrevivência da ancestralidade, sabe? O caboclo, quando ele vem, ele bate no peito e ele brada, ele tá falando assim, a terra aqui é minha. Certo. Eu que sou o dono daqui, o que tá acontecendo com os nossos indígenas? Isso. O que tá acontecendo com a galera? E o pessoal só fica, é conhecimento, é isso. E não, cara, a gente tá esquecendo da nossa ancestralidade, de olhar com carinho, de olhar de onde a gente veio. Isso. Olha o que a gente tá fazendo. Você falou um ponto muito importante que eu defendo muito. A gente olha pra Umbanda, a gente olha pro terreiro ali, mas a gente sai na rua e esquece tudo. Romantiza. O caboclo tá romantizado. Tudo tá romântico, o malandro tá romantizado. Por exemplo, Zé Pilintra. Lua cheia, um malandro. Sabe? Esquece que o seu Zé Pilintra, ele tá representando o povo marginalizado. A galera que tá vendendo almoço pra comprar janta. Sim. Sabe? Aquela galera que tá pedindo dinheiro no farol, tá sobrevivendo e mesmo assim tá com um sorriso no rosto. Que tá conseguindo subverter a morte, tá encantando a vida, irmão. Os dribles aí da vida, né? Exatamente. Como diz o seu Zé, que o malandro cai, mas cai de pé. Sim. E num texto ele falou uma frase muito linda pra mim, que a maior ferramenta da malandragem é transformar a nossa noite escura da alma na nossa maior professora e na mais linda noite de boemia. Então olha que lindo isso. Sim. Ou seja, transformar sua dificuldade, suas dores, sua depressão em tudo. Que a gente cresce. Em oportunidade. A gente cresce pela dor sempre, né? Sim. Se não tiver a dor, você não tem evolução. Então, tipo, olha só, não é só o arquétipo. Sim. Mas é a ancestralidade, olha o que tá trazendo. Conectado no nosso momento presente aqui. Porque a gente é um elo da corrente, Exatamente. Né? Então, onde eu estou no momento aqui e qual é o meu papel aqui? Exatamente. Que sociedade que eu vivo? Né? Como que é o meu bairro? Exatamente. Qual a necessidade do bairro? O que eu posso trazer para esse bairro de desenvolvimento? Aonde a minha religião ela pode de alguma forma influenciar ou auxiliar, né? Os trabalhos sociais, alguma coisa. Consegue perceber que os seus textos eles ajudam muito nesse sentido? Bom, eu espero que sim. Mas percebe que ele expande, ele sai só do terreiro ali e você consegue trabalhar a pessoa após. A ideia justamente é essa. É a conscientização de que tem um autor, agora eu não vou lembrar que o autor foi esse, que ele fala que um povo que não conhece sua história tá fadado a cometer os mesmos erros. Isso. Então, o Preto Velho, ele tá lá para contar a história dele. Para mostrar, opa, olha só o que aconteceu aqui. Né? O caboclo, olha só o que tá acontecendo, presta atenção. Tudo bem, eu tô aqui para te acolher, para te dar um conselho, mas presta atenção. Sabe? Então eu acho que parte da ideia dos textos é realmente isso, é trazer esse encantamento nesse sentido da gente, não só da poesia, literatura, de encher os olhos, mas tocar na nossa consciência de, ops, o que tá acontecendo nos aqui? sentidos como um todo, né? Que às vezes você precisa descristalizar algumas
opiniões, algumas posturas, muitas vezes, que nós temos, né? Perfeito. Mesma coisa de eu ir pra igreja, não importa a religião, vai. Não importa. Eu vou pra igreja ali e faço meu trabalho ali dentro e acabou. Depois saio criticando o vizinho, a vizinha, né? Mas na Umbanda, por exemplo, por ser tão assim fragmentado com tantas, vou falar tribos, né? Vertentes, né? Vertentes. Não é um universo maravilhoso que pode auxiliar em muito a sociedade? Demais. Pegando pelos arquétipos, a gente consegue entender várias partes aí do mundo que a gente tá, né? Por exemplo, nas medicinas sagradas. Tem o rapé, a ayahuasca. Não tem conscientização. Você vê essa galerinha que consagra e tá devastando tudo ali, tá poluindo e não tem nenhuma consciência social. Você consegue fazer esses links que eu tô te... Não, é assim, é o reflexo da colonização. A gente não tem valor. A gente chegar aqui, tomaram tudo, levaram embora e é isso aí. Porque vira indústria. Exato. E não, o Brasil, ele tá esse reflexo ainda. Vieram pra cá, tiraram o nosso ouro, escravizaram a galera e deixa como que tá. E a galera faz isso. Eles vão nas tribos indígenas, pegam as medicinas deles, a sua cultura, utiliza, vende e fica aquela coisa nada com nada. Apropriação cultural. Apropriação cultural, exatamente. Né? Acontece muito com o negro também, nas roupas, nos estilos, né? Mas não tem uma conscientização. Tudo bem usar, mas você não acha que deve ter uma conscientização de você ter orgulho daquilo, ou passar ou representar aquilo? Exatamente. Né? Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Isso. Então, não tem problema, cara, você consagrar ayahuasca. Sim. Mas tenha respeito pelaquela etnia, pela fonte. Exatamente, por aquele povo, pelos seus saberes, pela sua história. Não é só ir lá pegar. Entenda, vivencie, agradeça, respeite. Pedir licença pra entrar. Exatamente. É saber entrar e saber sair, meu irmão. Isso. Você vê porque assim é o sagrado. Então a gente pede licença pra entrar. Até mesmo se eu vou usar algo que não é da minha cultura. Tudo bem, é bonito, é lindo, mas licença. Posso conhecer um pouco mais disso aqui? Né? Você percebe? Isso é espiritual. Né? Porque eu vou ter um respeito muito grande por aquela cultura que eu tô conhecendo, que tá me apresentando alguma coisa, que eu vou consumir aquilo. Sim. A gente vai consumir com respeito. Você consegue entender o que eu tô passando aqui? Que cabe muito nos seus textos ali. Sim. Porque numa ritualística, a gente está alterado muitas vezes, né? Então a gente recebe um axé, sai. Mas aquilo ali precisa ser trabalhado ainda fora do espaço. Fora do transe, né? Fora do transe. Os textos não são uma ótima ferramenta, inclusive os livros ali, para continuar trabalhando aquilo que foi passado. Com certeza. No terreiro. O que você acha disso? Com certeza. É uma base de fundamentação. Mesmo. É isso, é a conscientização plena disso tudo. Né? Por isso que eu falei do encantar e subverter a morte no sentido da ignorância, do racismo religioso, da intolerância, trazendo conhecimento, trazendo uma visão de mundo diferente, né? Uma conscientização, porque o espiritual é viver, né? Exatamente. Não é só representar, porque senão a gente vira o quê? A gente vai ser atores. A gente vai lá representar, vai incorporar, vai vivenciar aquilo ali, é o show. É o show. Mas e aí? Na vida? Pois é. Eu vou sair daqui e vou fazer o quê? Né? Sim. Então, o seu trabalho ele é muito rico nisso. Gratidão. Eu tô falando bastante aqui, porque tá abrindo várias janelas e eu tô vendo você fazendo... Gratidão. Fazendo várias coisas. Guilherme, eu acho que é isso. Então, eu vou te falar mais alguma coisa? Quer passar alguma mensagem? Cara, não, acho que tá ótimo. Acho que deu pra abrir muitos caminhos aí hoje. Sim. Só agradecer você aí pelo convite, pela conversa maravilhosa. Agradecer pelo pessoal aí. Agradecer toda essa espiritualidade. A todas as pessoas também que acreditaram na gente, porque a gente não chega em lugar nenhum sozinho, Sim, né? Nunca. Sozinho a gente corre, mas junto a gente vai mais longe. Sim. Então, tiveram pessoas que acreditaram nesse trabalho, que falaram, poxa, vamos lá, o que você acha de fazer isso? E eu não acreditava, eu falava, não. Você não acreditava? Que isso, né? Acho que ninguém acredita, né? Não, eu falei, não, mas era pra besteira, era uma coisa minha. E aí, eu falei, não, vai lá. Então, teve alguém que acreditou, estendeu a mão e falou, vamos lá. Sempre vai ter. Exatamente. Sempre mostrou vai que era ter. possível acontecer. Isso. Sempre vai ter os dois lados em tudo. Então, vai ter pessoas que vão vir, vão te desanimar, vão ter pessoas que vão vir
que vão te animar, vão caminhar juntos, inclusive. Sim. Né? Os afins, eles vão vir, os outros que não têm, tendem a sair. Sim. Os caminhos abrem e fecham aí, né? Sim. É isso, Gui. Sobre isso. Gratidão, querido. Gratidão, irmão. Axé. Axé, irmão. Axé.